Então, estamos ao vivo aí. Boa noite a todos que estão se conectando aqui na Livraria Portão. Sejam muito bem-vindos. Já estava com saudade aqui, porque terça-feira passada a gente acabou não fazendo a live, né? Mas hoje estamos aí de volta. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó. Lázaro vem para fora. É uma mensagem muito rica que está no livro de João, capítulo 11. Depois vocês deem uma espiada lá também, que é o contexto desse livro, né? E hoje o nosso convidado é o Cleider, da cidade de São Paulo. Como é que tá, Cleider? Boa noite. Boa noite, Júnior. Graça e paz do nosso Senhor Jesus aí, que Deus abençoe todos que acompanham aí esse momento, né, de edificação, momento esse que nós levaremos para a eternidade, né? É muito importante a gente lembrar disso, porque muitas vezes a gente se atenta e se distrai, né, com as coisas desse mundo, e a gente sabe, né, tá escrito, e a gente sabe que daqui a gente não vai levar nada do que for natural, né? A gente sabe que tem aqui nessa terra a traça e a ferrugem corrói, né? Mas tudo aquilo que nós, assim, recebermos e vivermos, né, liberando o Cristo, liberando o ressurreto, através aí da alimentação espiritual, que esse celeiro, Livraria Portão, tem, né, em abundância, né? Realmente uma alegria, né, a gente poder falar da verdade de Cristo, né, porque a gente sabe que é a verdade, né, que liberta, e a verdade é uma só, né? A gente precisa entender que a verdade é a verdade do Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, que deixou para nós o manual do fabricante, né? Então realmente é uma alegria a gente poder estar aqui, viu, Júnior? Tamo junto. Legal, Cleider. Já quero dar uma boa noite aqui para quem está deixando comentário. A Rúbia, a Milene, a Jujung, a Vanessa também, o Márcio, o Cleimar, a Maristane, a Grazi, o Diego. Boa noite aí, sejam todos muito bem-vindos, fiquem ligados que essa noite a gente vai estar falando, vou mostrar mais uma vez aqui, vamos estar falando sobre esse livro aqui, Lázaro Vem para Fora. E na capa, no convitezinho que a gente fez, depois vocês deem uma espiada lá no Face, aparecia assim uma montoeira de livro e uma portinha no meio, né? E aquilo ali me fazia pensar que se a gente adquirir, comprar e ler muitos livros e não der nenhum passo, a gente vai ficar com um monte de livro em cima da nossa cabeça e meio preso, né? E os livros são assim para a gente ler e para a gente dar passos. Agora eu fiquei sem ter o áudio aí, Cleider. Tamo com áudio, tamo junto, tamo junto. Agora deu, agora liberou. Então, Cleider, o que chamou a atenção nesse livro aí? Por onde tu quer começar? Eu creio, assim, que esse livro aqui é tudo de bom, né? Porque ele foi uma compilação, assim, de alguns seminários ali, né? Marta, Maria e Lázaro foi o Ministrando no Espírito, e mais um aqui foi Parousia, né? São seminários aí que você encontra aí Parousia, né? Você encontra, são 3 ministrações, você encontra lá nos downloads da Editora Vento Sul, né? Marta, Maria e Lázaro, né? Que é outro seminário que você tem para fazer download, muito legal na Editora Vento Sul, editoraventosul.com.br, você pode acessar e fazer o download desses materiais aí, né? E também esse Ministrando no Espírito, um seminário bem antigo também. E assim, esse livro, sendo aí justamente uma compilação, é uma oportunidade, uma mesa farta, né, para a gente poder refletir sobre o que é ser o Lázaro, né? Porque, na verdade, a gente hoje vive ainda muito como Marta, né? A gente ainda é muito levado, né, pelo vento, né, do mundo, do dia a dia, e acaba ficando agitado, né, andando de um lado para o outro. E isso acaba sendo aí a expressão do nosso dia, né, porque muitos ainda andam ansiosos, né, andam aí com medo, né, preocupados, né, ou seja, seguindo aí, né, um plano maligno, né, para que você fique indisponível, né, porque a palavra quer que a gente esteja disponível, né, para Deus.
E veja que a disponibilidade, né, depende de nós estarmos vazios, né, limpos. E veja que a gente não aprendeu isso no mundo, né? A gente, pelo contrário, né? Eu, pelo menos, eu estava sempre agitando. Né? A minha alma, assim, eu não sei vocês, mas eu estava sempre de um lado para o outro, né? Era presidente de centro acadêmico, vice-presidente, enfim, sempre sendo usado, né, para liderar, né, no mundo, né? E eu vi assim que era uma encheção de linguiça, né? Porque a gente sabe que a gente acaba rodeando, né, e se distrai. E se a gente pegar o nosso dia a dia, né, Júnior, como é que é hoje, assim, em relação às estratégias, né? Cartão de crédito, num shopping center, um parque de distrações, uma viagem, enfim, nada disso é proibido, mas tudo depende de qual o propósito, né? E isso a gente tem que refletir e trazer assim, essa introspecção, né, do porquê, né, a gente ter coisas, né, para tentar saciar uma alma que é insaciável, né? E esse é um ponto também que a gente precisa compartilhar hoje, né, sobre a insaciabilidade da alma, porque eu tenho certeza que todos nós já passamos por experiências diárias, né, passadas, né, e que a gente foi, né, outro tempo eu compartilhava, né, com uma irmã que me testemunhou assim, que ela comprou 300 pares de sapato, né, e que o sonho dela era ter, né, uma sapateira lotada. Eu fiquei pensando quantos pés, né, a gente precisa de 600 pés, né, e a irmã compartilhando isso, né, e dizendo que aquilo não preencheu ela, né. E pegando esse exemplo, assim, né, que me veio agora, é interessante a gente refletir aonde está o nosso pensamento, né, e aonde nós estamos buscando algo para preencher esse vazio da alma, que na realidade, né, Júnior, é só Jesus que pode, é só Deus que pode preencher, até porque o Senhor, cientificamente comprovado, o Senhor nos fez para clamarmos por Ele, né, para que justamente a nossa alma fosse preenchida, né, pelo justamente o Espírito, para que o Senhor venha nos usar e a gente venha a ser esse Lázaro, né? Venha a ser a expressão da ressurreição, né, no nosso dia a dia. Né? Então veja como esse processo, né, é intenso, né, é contínuo, né, é verdadeiro, né, não é mentiroso, é algo muito real, né? E assim, ó, e bíblico, né? Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então veja que esse processo, né, de transformação, né, de permitir que esse Lázaro, né, venha para fora, ele é contínuo e deve ter uma realidade espiritual partindo do princípio de que eu e você precisamos de Cristo. Né? Nós temos que ter essa consciência, partindo até de experiências, como nós comentávamos, com o próprio mundo, né, que não resolveu, né? Pelo contrário, né, deu problema, né? Ou nos levou a situações, né, bem assim, adversas, né, de sofrimento, mas veja que também Deus permitiu muitas delas, né, por amor. E é difícil até entender isso racionalmente, mas eu creio que essas situações adversas vêm para que, como um bom gaúcho assando uma costela, né, venha ter o osso descolado da carne. Né, que a gente possa ter essa realidade, né, nos nossos corações, de como Deus age e por que ele age assim, né? Então esse livro, assim, realmente com os títulos aqui, subtítulos, é muito interessante, para que a gente possa ter um despertar, uma revelação, e eu creio que a sensibilização, né? A gente precisa se sensibilizar da importância de Jesus e como Jesus é bom, né? E na proposta que Jesus tem justamente para nós de liberdade, né? E veja, liberdade é diferente de libertinagem. É muito comum hoje no cristianismo nós sermos até conduzidos, né, por uma libertinagem, ou seja, que é algo sem responsabilidade, né? E hoje ainda teve, né, terça-feira no Inédito, fica a dica para todos os irmãos aí, todos que acompanham os views, simpatizantes, cristãos, né, independente de placa, é muito importante você conhecer a escola do reino, né, Júnior? Que eu digo que é a faculdade do reino, né? Que é um curso gratuito, que você tem EAD, ensino à distância, através aí do YouTube da Rádio TV Menorá, né? E hoje, até anotei aqui, o senhor trazia sobre, que tem tudo a ver com o assunto, que a liberdade exige administração, né? Que a irresponsabilidade é o inimigo imortal. A irresponsabilidade
inimigo mortal, né? Perdão, mortal da liberdade. Então veja que o inimigo da liberdade, né, é a irresponsabilidade. E veja assim, ó, que a responsabilidade, ou seja, se faz necessária, né, para que eu tenha liberdade. Então veja que, partindo desse princípio, eu preciso entender que eu necessito de Cristo e preciso buscar a Deus, né, e pedir para que Deus seja o meu governo, né, todos os dias. Né? Até porque, né, a gente se lembra que está escrito lá em Lamentações 3:21. Todo mundo comenta, todas as organizações, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E por que veio esse versículo no 21? Porque no 20 ele fala, né, que a minha alma continuamente se abate. Né? Então veja só que eu desejo a felicidade para você, né, para o irmão, Júnior, para todos que acompanham. Eu não tenho dúvida também que você, como meu irmão, deseja a minha felicidade. Mas o que é a felicidade? No que está realmente a nossa felicidade? Porque veja que a felicidade não é distração. Distração é diferente de prosperidade, né? Distração é diferente de prosperidade, de ser e ter prosperidade. Veja que muitas vezes nós estamos focados em ter prosperidade. E a realidade é que, através, né, dessa realidade espiritual de Marta, Maria e Lázaro, né, vem uma possibilidade de nós estarmos revendo e sendo fortes e corajosos, isso é importante, para olhar para dentro. E isso é um outro ponto, né, Júnior, que esse material aí que está atrás de você, aí, da editora Vento Sul, que está disponível aí na livraria Portão, né, é fantástico, né? Por quê? Porque isso nos possibilita, né, sermos empreendedores, né? E eu creio que hoje é uma palavra muito, assim, importante, em destaque e necessária, né? Mas veja só que ela é muito maior, é muito mais, representa algo maior, porque é algo para a eternidade, né? Quando ele fala de sermos empreendedores do reino, né? E veja-se, para a gente empreender o reino, nós precisamos conhecer, nós temos que ter a informação e sermos fortes e corajosos de aplicar essa informação. Então eu preciso começar, né, conhecendo essa verdade, né, para que essa verdade, através, né, da liberdade que eu dou pelo livre-arbítrio, veja bem, nada é por imposição, ninguém aqui está sendo convidado, né, ou nós estamos querendo fazer a cabeça de ninguém, nem manipular ninguém, pelo contrário. Nós estamos aqui para que o Espírito te mostre como você pode prosperar e ser muito feliz, independente do que você tem hoje. Né? Porque isso depende da tua conexão, né, com o Espírito Santo, ou seja, eu preciso buscar, né, esse material que está disponível hoje aí na livraria Portão, buscar o auxílio da editora Vento Sul, buscar o auxílio bíblico, né, tá aqui. Por que a gente fala do material? Porque o material é a Bíblia comentada, né, sobre assuntos específicos. Então, a gente vai dar permissão para o Espírito fluir através de nós, combatendo espírito com espírito. Veja que muitas vezes a gente quer, e veja, combater um espírito com ideologias, né, e na verdade não vai gerar uma libertação. Né? Então, se eu tenho um espírito me atormentando, medo, eu preciso combater esse espírito com luz, né, e meditar sobre coragem na palavra, buscar unção, né, que tem em cada passagem, né, bíblica, e que esses materiais aí nos proporcionam. Né? E, então, assim, até ele fala aqui, né, num dos tópicos do capítulo, né, ele fala sobre o restaurante celestial, né? Abre aqui um livro, abre falando da parousia, né, desse momento em que nós estamos aí nos ares aí, prestes, né, a ver o primeiro arrebatamento, a nos encontrar com o Senhor Jesus. Começa assim, nos mostrando a necessidade de nós estarmos prontos, né, para essa chamada, né? O Senhor nos traz aqui esse capítulo aí do restaurante celestial, que ministra muito o que é realmente a comida, né? E como representa essa comida no nosso dia a dia, o que temos comido para expressar, né? Se temos comido alimento natural ou espiritual? Né? E o espiritual, nós estamos comendo de qual árvore? Do bem e do mal ou da árvore da vida, para expressar a vida? Né? Então, assim, é uma sequência, né, de capítulos, né, que vem uma coisa ligada na outra, como, por exemplo, aí, a educação celestial, né, que o Senhor nos traz aqui, sobre também no capítulo 3, que está tudo relacionado, né, com essa realidade de que nós precisamos ter justamente para que o Espírito de Cristo, né, venha a ser liberado, né, para que nós venhamos a cumprir com o chamado de testemunhas. Amém, Júnior? Mas vou parar por aqui, senão eu fico falando, até às 10.
É isso aí. O livro, eu tive essa percepção também que ele resume a nossa caminhada com o Senhor também, né? Porque essa passagem de Lázaro, né? Relembrando aí João 11, quem quiser acompanhar depois, fala de um homem que estava vivo e um homem que morreu. E 4 dias depois de morto, então Jesus chega no local onde ele estava sepultado e ele diz assim: tirem a pedra. Naquela época sepultavam em tipo, uma caverna, assim, né? Uma gruta, enfim, e aí botava uma pedra na frente. E aí ele pediu, né? Tirem a pedra. Quando tiraram a pedra, falaram assim, ele disse, né? Lázaro, vem para fora. E Lázaro foi para fora, todo enfaixado, que era o costume na época, né? Quando ele saiu, então outras pessoas, Jesus pediu, ó, ajude ele a tirar essas ataduras, né? E o lenço do rosto. Então, quando a gente chega também na vida com o Senhor, muito da nossa natureza precisa morrer. Isso é um tema central, assim, desse livro. Que tudo aquilo que a gente vive, que a gente gosta, que a gente faz, as vontades que a gente tem, quando a gente se aproxima de Cristo, tudo isso vai precisar passar pela cruz. A cruz é o que representa a morte, né? Então, Deus ele vai criar um ambiente para a gente se sentir muito fraco, praticamente morto. E nesse momento é que Jesus chega na nossa vida e a gente então tem uma experiência com Cristo e passa a viver uma novidade. Isso me chamou muita atenção no livro, assim, que, como tu falou, né? No mundo a gente fazia muita coisa, a gente planejava muita coisa, a gente criava muitas metas, algumas coisas Deus até permitia que a gente alcançasse, mas chegou um momento na minha vida e na tua, né, Cleider, que a gente estava num poço bem fundo e que a gente precisava do Senhor para sair de lá. E é nesse momento, então, quando a gente é fraco, que Deus consegue mostrar sua força para nós, né? E esse livro aqui eu enxerguei também como uma caminhada com o Senhor, assim, desde o início, né? Quando a gente está muito vivo, assim, das nossas vontades, é necessário uma morte para que a gente possa, depois disso, né, depois da gente ter realidade de que nós somos fracos, a gente passa a depender de outro. Esse outro é o Cristo, no caso, né? E tem um título que fala que Jesus vem após a morte, né? Estou com ele aberto aqui. Então vai lá. Não, e aqui justamente, né, nesse capítulo aí que fala da questão da pedra, né? E ele fala aqui, ó, e note que Jesus ordenou que removessem a pedra do túmulo de Lázaro para que ele o ressuscitasse. Isso indica que remover a pedra é uma obra para o homem realizar. Porque Jesus é Jesus, né? Podia mandar uma legião de anjos, ou um anjo e move a pedra e acabou, né? Move esse monte para cá e para lá, aquela questão da fé, a palavra que já diz, né? Mas veja aqui, ele traz uma realidade, né? Que isso indica que o remover a pedra é uma obra para o homem realizar. O Senhor libera sua palavra, mas cabe a nós obedecer ao que ele ordenou. De novo, o Senhor libera a sua palavra. Então, é livre-arbítrio. O Senhor está dando uma oportunidade para mim e para você. Você que é cristão, você que tem um chamado, né, para ser feliz, para prosperar, né, e ser próspero, né, para que você possa desfrutar aí de momentos de muita alegria. Aí o Júnior aí, ó. Capítulo 6, ó, do livro Lázaro vem para fora. Tá aí, ó. Capítulo 6, né, aqui fala, né? Aí o Senhor libera a sua palavra, mas cabe a nós obedecer o que ele ordenou, né? Então você que conhece a palavra, você que tem acesso à palavra, o que está faltando para obedecer? Né? Jesus não disse para nós, não te mandei eu, Josué. Né? O Josué é qualquer um de nós, né? E Deus já botou Josué, porque Josué ele aprendeu ali por amostragem, né? Josué era um servo do Moisés, né? Josué é nós, né? Pessoas comuns que está tendo a oportunidade de observar, de se alimentar e ser imitadores de Cristo, como diz a palavra, né? Ser depois meus imitadores. Então, o Senhor está nos trazendo uma reflexão em que área eu e você, porque, veja, estamos sendo atribulados, amém, glória a Deus, estamos passando por prova,
É para ser aprovado, vamos se alegrar, calma. Não entre em pânico, né? Porque isso aí é o que o diabo quer. Para tudo. Eu estou em prova, eu estou em... Então, seja muito bem-vindo, Jesus te ama, seja bem-vindo ao reino, né? Que você possa desfrutar das verdades de Cristo agora, para que o Senhor fale com você e você comece a praticar aquilo que você já ouviu. Né? Veja que isso é um ato de fé. Né? A fé move montanhas. Então, isso que Jesus quer ministrar para mim e para você, que é possível. Se você tiver fé e você entregar, não ficar segurando pelo rabo, a gente entrega, mas não entrega, né? Entrega, mas fica segurando a linha, né? Entrega e uma semana depois pega de volta. E a gente fica esperando e barganhando com Deus o tempo ainda. Mas, Senhor, eu já te entreguei, mas não entregou nada, né? Estava esperando já uma resposta, né? Então, a gente é no tempo dele também. Quando entregar, espera nele, né? Confia. Porque ele afirmou que ele vai fazer no tempo dele. Quanto menos expectativa você fizer, mais rápido vai acontecer. Isso eu sei por minha experiência, né? Então, às vezes, Deus até mostra coisas que pode vir a acontecer, eu já nem quero pensar naquilo. Porque a gente começa a pensar naquilo, já fica até ansioso, já trancou. Ou já sai falando para todo mundo, daí tranca. Né? Sai querendo dar uma de profeta para roubar glória. Dá bem tranca. Para. Ó, silêncio, vai para Deus, dobra o teu joelho, aguarda, espera no Senhor, né, e deixa ele fazer. E aí você vai desfrutar da fé, da experiência. Você não carece de se auto-exaltação, né, da auto-exaltação, dessa miséria que é a auto-exaltação, porque na verdade é uma miséria, e que a gente não venha a depender de coisas almáticas, né, para achar que é feliz. Porque a questão, né, Júnior, a gente foi treinado, né, a achar que isso é ser feliz. A gente foi treinado que a encheção de linguiça é ser feliz. A gente aprendeu isso. Bajulação, reconhecimento. O status, né, aquela coisa toda. Então, veja que essa proposta de Deus agora é muito maior. É muito maior. Para começar, assim, um assunto meio até drástico, mas é um velório. Você vai num velório. Você chega lá, tem um caixão, né, tem um corpo, vai voltar para o pó, porque Deus nunca mentiu para nós, do pó viemos e ao pó voltaremos, literalmente. Né? Então, ali naquele caixão, eu nunca vi, né, de vários velórios que a gente teve a oportunidade de fazer, né, nunca vi chave de carro, nunca vi senha de banco, nunca vi barra de ouro, dinheiro, nunca vi escritura de terreno, de apartamento, de coisas naturais, nunca vi nada. Né? O que a única coisa que a gente vê ali é uma roupa e olha lá, né? Quando não está coberto por flor, a gente só vê uma roupa ali completa, um traje, né, que vai pro pó. Então, assim, que trágico. Não, isso é realidade, né? Para que a gente venha ter um despertamento que hoje, né, a gente precisa se contentar com o que tem em Cristo Jesus e se alegrar, porque isso vai gerar uma possibilidade, veja, porque o maná Deus está mandando e nunca falta. Então a gente tem que se alegrar. Você está tomando água, você tem acesso à água, glória a Deus. Você tem acesso à moradia, glória a Deus. Você tem acesso à alimentação, à subsistência, né? Veja quanta coisa ministra, glória a Deus. Tem pessoas que têm necessidades especiais, né, que podem estar nos acompanhando, famílias que têm pessoas com necessidades especiais, que têm uma outra realidade, né, de como devemos e até valorizar, né, as habilidades que temos, os recursos naturais que temos, que a gente acaba esquecendo, né? A gente nunca lembra do dedinho, né? Do dedinho do pé, né? O dedinho do pé tá lá, né? Mas ele, quantas vezes não te ajudou para você não cair, né? Quando deu aquela desequilibrada. E é o próprio Senhor, né, ministrando que ele é que nos cuida e nos segura. Mas voltando aqui ao capítulo 6, né, meu irmão, ele fala ali, né, que o significado espiritual de remover a pedra é praticar a palavra do Senhor. Né? E aí ele fala lá em Tiago 1, 21, 22, né? Praticar a palavra, que é o que nós estamos falando aqui, compartilhando. Após tomarmos uma atitude de obediência, né, o Senhor nos dá uma ordem. Veja, após tomarmos uma atitude de obediência. Só depois. Então, isso é importante. E ele disse, Lázaro, vem para fora. Neste momento, o Espírito de Deus preenche o nosso interior com a sua vida e a sua maneira de agir, de pensar, de falar e de sentir, né? Veja que ele fala ali, né, de sentir. E aí ele fala que ainda há uma etapa, né, a ser realizada, que é o que o irmão compartilhava aí, né, Júnior? O desataio, né? Citado em João 11:44. Isso significa a obra de cooperação.
dos membros do corpo de Cristo, onde recebemos o auxílio de Deus por meio dos irmãos, né? Ou seja, o processo de liberdade em Cristo para desfrutar. Gente, a proposta de Deus para nós, isso é uma coisa que é para mim, né? Eu estou falando para mim aqui, né, irmãos? Eu sei que eu também sou natural, eu tenho um corpo físico, tenho carne igual a você, né? É muito importante essa reflexão para mim e é o que eu desejo para você, né? Que é o desfrutar. Irmãos, nós estamos na era da graça, né? A proposta de Deus é que eu e você venhamos a desfrutar, né? Desfrutar a vida em ressurreição, né? Que é o processo que ele diz assim, que é o seguinte: remover a pedra e retirar as ataduras, ou seja, alimentar-se de Cristo pela manhã por meio do conhecimento da palavra, para vivê-lo durante o dia, por meio da prática da palavra. Ressurreição é o poder que vence a morte. É o poder que vence a morte. Veja que tem Jesus Cristo e o Cristo Jesus, ou seja, o ressurreto. Essa é a proposta para mim e para você, ou seja, é algo real. Você vê na Bíblia que tem Cristo Jesus. Daqui a pouco você vê que tem Jesus Cristo. Ou seja, por que tem o Cristo Jesus? Esse é o ressurreto que quer fluir através de mim e de você, né? Através do poder executivo do Espírito Santo. Então essa é uma verdade, né? E você sabe, você já testemunhou isso de alguma forma, você já sentiu Deus na tua vida. É uma realidade espiritual que é possível sim, né? Então só que nós vamos ter que ter fé, nós vamos ter que confiar, né? Porque o que impede o fluir do rio, né? Se não a própria carne, né? Se não essa alma contaminada, as tradições, enfim, todas as barreiras, através da organização de Satanás, através da nossa carne, que vai gerando, né, castas demoníacas para que a gente fique travado, fique retendo a bênção. Gente, retendo bênção. É sério isso, né? Porque o desfrute depende justamente da nossa fé, da nossa entrega, né? E aí ele fala do poder que vence a morte, vence o velho, o homem, né, o velho homem, e vence as trevas. Jesus veio para que todos morram para si mesmos e vivam para Deus. Ele fala em João 10:10, que ele veio para dar vida e vida em abundância, e que o ladrão veio só para matar, roubar e destruir. Então, só que ele pinta ele é tão sujo, ele é o pai da mentira, né, Júnior? Porque ele pinta um cenário que ele é bonzinho, né? Pô, ele te dava tudo aquilo, né? Mas o que me dava o quê? Ele só fazia aquilo para a gente se frustrar, nos tirar e nos gerar uma depressão, né? Nos colocar para a gente se suicidar ou ficar louco, né? Para pensar, ele sempre foi sujo comigo, com você, né? Nunca deu nada, não, em troca sempre de te destruir, né? E me destruir. Esse é, o prazer da droga. Que prazer da droga? Aquilo é pura ilusão, né? Aquilo é destruição, aquilo é morte, né? Veja só como ele mente, como ele tenta imitar em tudo Jesus, tenta imitar a graça, tenta imitar o prazer verdadeiro, que é de se relacionar com o Espírito Santo, né? Agora, para isso, eu tenho que liberar o sentimento de Cristo. Como é que eu vou liberar esse sentimento se eu me alimento só de morte, né? Eu fico ligado na Globo Lixo, fico ligado não sei no que, comendo de morte, de novela da mentira, né? Porque a gente para ver qual é o significado da palavra novela. Olha no dicionário o significado da palavra novela. Novela é igual a mentira. Ou seja, uma mentira. Então ali você vê assim como há uma manipulação das trevas para nos deixar com medo, né? Para que a gente fique sem fé, fique na razão e vire umas marionetes do sistema corrompido do mundo, que jaz no maligno, que perece, que vai acabar logo, mas nós estamos inseridos, e Deus nos colocou inseridos para que a gente venha ser testemunhas. E veja como é importante ser testemunha, porque muitas vezes a gente pensa, mas eu estou ganhando pouca alma, mas quem disse que você não será um grande evangelista em breve? Porque muitas pessoas estão olhando para você agora e para mim. As pessoas estão olhando, e essas pessoas em breve, vão tomar um susto, quando se derem por conta. É que nem foi a história de Noé, lembra? Não era louco, né? Não, esse cara é louco, nunca choveu aqui, né? Ele está construindo uma arca. É a mesma coisa, gente. A gente está nesse processo. Nós somos os Noé que estamos construindo uma arca, ninguém está entendendo nada. Nós estamos falando do evangelho do reino aqui, né? E daqui a pouco as pessoas vão dizer: Noé, abre a porta. Vão bater na tua porta e na minha. Eu tenho certeza disso, como está acontecendo já, né? As pessoas vão. Mas como que essas pessoas vão lembrar de você? Pelo teu testemunho. Então é um encorajamento para que haja um posicionamento, né, para cada um de nós em relação ao dia de hoje, né? Primeira coisa, vamos confessar pecado, né? Vamos começar a confessar, porque Deus diz que perdoa se nós confessar, porque o diabo diz, mas eu sou um pecador, não presto. Glória a Deus, seja bem-vindo ao reino, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. É para animar os irmãos, né, Júnior? Isso aí, a gente está todo mundo na oficina, né? Todo mundo tem pecados, todo mundo tem
áreas aí para serem desenvolvidas, né, para a gente ser ministrado pelo Senhor. Então, a gente está no mesmo barco, né, como tu falava. É assim que funciona. E num desses enganos aí, numa dessas mentiras, nesse texto fala, Jesus dá 3 ordens, né, para 3 grupos diferentes. E através da obediência a essas ordens que o milagre aconteceu. E hoje, assim, até uma questão de sistema, né, Cleider? A gente foi induzido a acreditar que Jesus, que Deus faz tudo por nós e a gente não precisa dar nenhum passo. E aí eu vejo muitas pessoas sofrendo e se afastando dos caminhos do Senhor porque elas oram, elas pedem oração, elas vão no culto, mas Deus não atende às orações delas. Mas o que tu falava ali de Josué, a dica que foi dada para Josué foi ser forte e corajoso e faça tudo conforme está no livro da lei. Então, onde é que está a chave que tu falava ali da bênção, da vitória, da gente poder colher uma colheita de boas sementes hoje? O que vai ser essa boa semente? Escutar o que Jesus está falando para nós hoje. Escutei, então eu vou fazer. Essa é uma boa semente que está sendo plantada. Então é certo que a colheita vai ser boa, né? Então esse tempo assim também Jesus precisa nos educar que a nossa colheita e os milagres do Senhor dependem muito do nosso passo também. Deus dá a palavra, a gente dá o nosso passo e aí Deus pode concluir essa obra, né, fazendo a parte dele de novo. E uma das coisas assim que o livro traz também, e que é a parte ali do tirar as ataduras, que depende do corpo de Cristo, e isso é fundamental, porque às vezes a gente no corpo, a gente está muito egoísta. Eu vou buscar em casa, eu leio em casa, eu oro sozinho, eu e Deus estamos muito bem. Mas Deus botou como mandamento, ama o teu próximo. É importante a vida com mais pessoas, com a vida do corpo de Cristo, a vida da igreja, até para que tenha atrito, para que a gente aprenda a perdoar, para que a gente aprenda a amar, para que a gente aprenda a suportar o outro em amor, porque eu sou um xarope, os outros vão precisar me aturar, e tem uns que são mais xarope que eu, e eu vou precisar entender e aprender a amar eles, né? E aí tem um capítulo do livro que fala sobre isso, né? Sobre o apacentamento, que não é função só do pastor, não é função só da liderança, é a função de todo o corpo de Cristo. Assim como o evangelismo que tu falou, todos nós temos assim a responsabilidade de ganhar mais almas, mais pessoas para virem para perto de Jesus. E o apacentamento também. A gente e todos nós temos a responsabilidade de ajudar a tirar as ataduras do outro. O outro ainda não está enxergando que a obediência ao Senhor é a melhor coisa que a gente pode ter nesse mundo, que a gente vai desfrutar de uma alegria que não tem como explicar, que a gente vai desfrutar de uma paz que não tem como explicar. Então, é a hora que Deus diz, vai lá e ajuda a tirar essas ataduras. Porque quando tu tirar o véu do rosto dele, ele vai enxergar tudo isso. E aí tem um capítulo que fala, a gente conversava antes da live, né, Cleide, do amor, o fiel apacentamento, né? E isso só pode vir de Cristo, né? Porque em nós não habita bem nenhum. Então a gente precisa estar alinhado também com o Senhor para poder apacentar com o amor, né, irmão? Amém. Aqui ele fala, né, inclusive nesse capítulo aí, né, o 11, né, amor, o fiel apacentamento, né, apacentar, olha que interessante, apacentar é nutrir as pessoas, na página 33 ali, apacentar é nutrir as pessoas com o amor de Deus, apacentar é nutrir as pessoas com o amor de Deus. Veja que ele fala ali, leia em João 21, do 15 ao 18. Nós precisamos compreender o que Deus quer de cada um de nós. Se o Senhor nos chamou para apacentar, veja que ele falou, né? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Né? Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Tu sabe que te amo. E aí o que ele disse depois para Pedro, que disse que tu sabe de tudo? Ele disse, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, né? Então, veja bem assim, né, como Deus nos traz uma realidade da expressão de amor, né?
Isso é muito importante, porque a gente ainda não tem uma realidade, né, como corpo, da questão do apacentar, né? Ou seja, da formação pela qual nós estamos passando. Veja, formação pastoral pela qual nós estamos passando para reinar com Cristo no milênio da paz. Como é que é? É isso mesmo. Sim, sim. O que nós estamos passando aqui é que nesse processo, né, mesmo sendo atribulado, veja, lembra quando Paulo e Silas estavam presos, foram açoitados, porque ele foi usado por Deus. Ele disse, em nome de Jesus, espírito, né, da vidente lá, né, do adivinho, retira-te em nome de Jesus. Então, foi isso que Paulo fez. Paulo orou, né, para uma pessoa que tinha um espírito do adivinho, e Deus, em nome de Jesus, tirou o espírito dela. Podia não ter tirado, mas ele orou em nome de Jesus e saiu. Então, foi da vontade de Deus. A questão de orar depende da vontade de Deus. A gente só faz o que Deus manda. Deus mandou colocar a mão no enfermo, vai lá e ora. Se Deus vai curar na hora, curou. Né? Deus é que sabe, né? O próprio Paulo orou para tirar o espinho da carne e não saiu. Né? Porque tinha um propósito daquele espinho. Mas Deus mandou nós orar, nós ter fé. Né? Aí o que aconteceu com o Paulo? Né? Ele foi preso. Aí às vezes a gente está sendo, olha só, sendo lapidado por Cristo para reinar com ele. A gente não tem noção, pelo amor de Deus. A gente não tem noção que a gente é pecador e que a gente precisa de Cristo. Porque você pega esse exemplo, a gente está passando uma tribulaçãozinha assim, já está murmurando. Onde é que está o teu Deus? É o diabo falando, né? Ele é espírito que fala com a gente, os falsos mestres, os falsos profetas. Agora há pouco a gente estava num grupo familiar falando sobre isso. Né? Que a gente tem que provar os espíritos. A gente fica ouvindo aquelas vozes que não confessam Jesus Cristo, que são os bichinhos, né? Para não dizer demônio, né? Ficam falando com a gente, né? E a gente fica conversando com eles. E eles estão nos botando pro brejo, jogando pro brejo, gerando medo, ansiedade, julgamento, enfim, né, contenda, divisão, roubo de glória, uma porcaria toda. Para pensar. Não sei se acontece só comigo. Esses pensamentos que vêm, né? Pelo amor de Deus, a gente fica conversando com eles. Né? E aqui Deus nos traz uma realidade, né, de que Paulo, naquele momento, ele estava preso, mas ele sabia que ele não fez nada de errado. Pelo contrário, ele entendeu que ele fez o que Deus mandou ele fazer e o Espírito agiu e tirou aquele espírito divino. Está lá em Atos 16. E ele foi preso. Né? E ele foi preso. Imagina, açoitado, né, porque alguém deixou de lucrar. Né? Veja como a questão do Deus Mamon aí, a parte financeira, tudo isso acaba, né, nos envolvendo, nos distraindo. Né? Enfim, é que as trevas é muito organizada, por isso que a gente tem que estar muito na palavra, todos os dias, porque mesmo na palavra a gente toma uns tomos, né? Então, bom, se não está, é aquela história, está difícil para nós, quem não tem está pior ainda. Né? Então a gente tem que ter essa realidade espiritual, né, de que quando alimentado, né, e em paz, fazendo a vontade de Deus, nós vamos cantar louvor e vamos orar, que era o que o Paulo e Silas faziam à meia-noite. Né? Entoavam cânticos espirituais. Né? Imagina só, os caras de olho, os caras loucos, o cara sangrando, né? Tudo sujo, imagina com aquelas prisão com terra de chão batido, né? Porque não tinha ar-condicionado lá, nem ventilador, né? Pensa bem, né? Já ter rato, barata, tudo que é tipo de percevejo e tudo que mais tem num lugar sujo, abandonado, imagina 2000 anos atrás um presídio, como é que é hoje? Né? Imagina 2000 anos atrás. E eles estavam cantando, né? Porque, tipo assim, morrer é lucro. Decido nada saber, a não ser Cristo crucificado. Ou seja, a realidade espiritual, veja, que o quebrantamento gerou na vida daquele homem espiritual, que estava louvando a Deus. E aí ele creu, ele descansou o coração. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa e ele nem estava preocupado, porque ele serviu a Deus. E as portas do cárcere se abriram. Né? E o que ele fez? Né? Ele foi para bater no carcereiro? Não. Pelo contrário, o carcereiro ficou com medo e ia se matar. Devia ser horrível na época. Imagina se um carcereiro perde um preso, era horrível, né? Era morte, tortura. E o cara ia se suicidar. Ele disse, não te faças nenhum mal. Estamos todos aqui. Olha só o amor daquele cara, daquele homem, daquele eleito, pelo carcereiro que estava lá, né? E a gente sabe que logo em seguida o que aconteceu? Pedro apacentou aquela família do carcereiro, apacentou aquele homem. Né? A família do carcereiro foi salva daquela passagem que a gente ouve, né, sempre, toma posse em nome de Jesus, crê no Senhor Jesus,
e será salvo tu e a tua casa. Amém. Oh, glória. Né? Toma posse, te entrega, confia, não fica barganhando, não pensa quando é que Deus vai fazer, te entrega de uma vez, né? Te entrega de uma vez hoje, você que está acompanhando aí, te entrega, confia, toma posse, porque tudo é Deus, a gente conhece a palavra, ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, Salmo 24, o mundo e os que nele habitam, mas nós estamos estressados com o quê, gente? Ah, porque o fulano, porque o Beltrano, porque está errado, porque está certo, porque... Irmão, relaxa, o que Deus mandou tu fazer? Tu mandou tu orar, mandou tu descansar o teu coração, mandou você confiar, você orar e entregar. Tá difícil de entregar? Fica orando até entregar. Eu não sei, acontece comigo isso aí. Às vezes fica alguma coisa, uma preocupação, eu começo a orar, digo, mas daí não vai passar e fica orando, né? Mas uma hora passa, uma hora você entregou aquilo, né? Aí você descansou. Né? Então a gente tem que perseverar, né, na sua doutrina, né? Perseverar na alimentação, perseverar, né, nesse propósito de Deus. E aqui fala sobre a questão do nutrir as pessoas, ou seja, não é a minha opinião. Outro dia agora eu falava da terapia espiritual, que é um capítulo aqui do livro, né, terapia espiritual. Ou seja, quem apacenta é o espírito. Tira esse jugo desigual de cima de você. Muito tempo eu ficava me colocando num jugo desigual, né? Não, eu tenho que ser um espiritual por causa daquilo, por causa daquilo. Tudo ego, tudo vaidade, né? Tudo trevas. Não, você tem que se alimentar e levar a palavra para as pessoas. Leva pessoas para a mesa. Irmãos, a gente vê aqui em São Paulo um desenvolvimento espiritual, como em toda a igreja do Senhor Jesus, como aí em Portão, para aqueles que se alimentam. Para aqueles que estão conectados à Editora Vento Sul, ao material, aqueles que estão conectados na videira, no aplicativo, né? Aqui é o aplicativo Pão de Judá, né? Já deixo um banner aqui para os irmãos lembrar sempre de acessar a mesa, né? Que é riquíssima, tem mensagens ao vivo todo dia, está no teu bolso, né? Essa ferramenta. Porque sem ele, sem a luz, nós não vamos conseguir. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. E a partir daí nós vamos expressar a vida. Então, eu preciso entender que não é eu que vou ajudar as pessoas. Pelo contrário, eu posso até atrapalhar. Mas eu posso ser um instrumento, né, para que o Cristo liberte. Porque se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu creio que essa questão assim, de apacentar é nutrir as pessoas com o amor de Deus, né, é levar as pessoas para a mesa e liberar vida para elas, para dar a oportunidade de elas serem tocadas pelo Espírito. Né? Não é a gente não tem que ficar plantando bananeira para as pessoas acharem que a gente é alguma coisa, porque a gente não é, a gente é só um irmão, né, igual a outro irmão, que tem alguns encargos, né, todo mundo tem um chamado, né, inclusive do ID, é para todos, do apacentamento, é para todos, né, de uma forma ou outra, é para todo mundo servir a Deus, ou seja, disponibilizar, se dispor e liberar, né, o Espírito Santo através das nossas vidas. Então, esse livro realmente é bem completo, assim, nesse sentido de nós tomar uma decisão. Eu acho que ele tem, assim, uma realidade espiritual simples e com muitos exemplos aqui, né, para que a gente possa realmente ser feliz. Vamos resumir assim, ser feliz, né? Porque obedecer, liberar o Cristo é ser feliz, né? Fruto do Espírito, né? Alegria. E aí, isso é uma das características da vida de ressurreição, quando tu te alegra em estar envolvido com a obra. Porque é muito triste, assim, de ver irmãos que às vezes se aproximam do Senhor, daqui a pouco não arrumam um marido, não arrumam uma esposa e se afastam. Não estão ganhando dinheiro como imaginavam e se afastam, né? Ou não foram curados da doença tal e aí se afastam. Por quê? Porque a nossa alma, aquela que está viva ainda, ela é interesseira. Mas quando isso morre, que nem tu deu o exemplo de Paulo, ele tinha uma enfermidade, ele orou a Deus, Deus não tirou o espinho, né? 3 vezes ele orou. O Senhor não tirou o espinho e ele então, amém, então vamos lá, vamos continuar fazendo a tua obra e o morrer a lucro, e quando estava tomando açoite ele louvava a Deus. Então a realidade espiritual mudou. Eu estou aqui servindo o Rei Jesus, o dono da prata, do ouro, o dono da saúde, da vida, da morte, de tudo. E se eu estiver envolvido nesse plano, eu estou no melhor lugar do mundo, né? Então a realidade mudou. E aí o fato de estar envolvido com a obra é algo que dá muita alegria. Mas isso é característica da vida de ressurreição. Então, daqui a pouco, se tem alguém assistindo aqui também e já está na vida da igreja, mas não tem alegria em servir, em estar envolvido, em apacentando, ajudando os outros, evangelizando, vamos para a oração.
Tem coisas aí que precisam passar para a cruz para esse sentimento vir, né? Eu achei... Não, segue. E na sequência também aqui, como a gente tinha visto, onde está a nossa certeza e a nossa esperança, né? Porque essas vozes que tu falava há pouco, elas colocam tanta mentira dentro de nós, desde que a gente é pequenininho. Solução para muitas coisas. E agora tem um novo padrão. Tu falava em prosperidade, tem um padrão para minha vida financeira. Tu falava em relacionamento, em família, tem um padrão para minha vida familiar. E que passo eu tô dando? Qual é a solução que eu tenho para esses problemas, né? Eu vou aconselhar com o pastor, e aí foi que tu falou, eu preciso encaminhar a pessoa para a palavra. Porque o que eu vivi, o que tu viveu, o que os outros viveram, os aprendizados que eu tive, de repente não é o que Deus quer falar. Mas a palavra, a escritura, os materiais da Editora Vento Sul, né, aqui que a gente vende aqui na Livraria Portão, todos eles vão conduzir para aquilo que saiu da boca de Jesus, que saiu da boca do Senhor. E aquela orientação ali, ela é viva e eficaz. E ela vai separar tudo aquilo que é do Senhor daquilo que não é. E aí vai te dar a condição de viver uma vida em total, como diz lá em Romanos, né, boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. Então ali fala, um dos capítulos fala, né, a palavra soluciona. Então, com certeza, né, se a gente às vezes está num brete, está num mato sem cachorro, vai para a palavra, porque Deus não mente para nós. E tudo que está ali vai encaixar na nossa vida e vai ser solução para as nossas lutas, né, irmão? Com certeza. Eu acho assim que eu ia compartilhar aquela hora ali, é que a gente tem que perseverar, sabe? A perseverança, eu vejo assim, eu creio que você também, né, Júnior, nessa caminhada, quantas fases a gente tem passado e vai passar ainda, né? Sabe, no primeiro momento eu me lembro que era uma empolgação, né? Teve um período, né, nem foi tão curto, até talvez longo, almático, né? Em que a gente estava empolgado, né, na alma, e até achava que estava no espírito, porque é muito comum, né, a gente está na alma e acha que está no espírito. E a gente vê... Tinha que te interromper aqui, botar um comentário da Vanessa. Homens de pouca fé, servir a Deus em quaisquer o momento que Deus ordenar. Amém. Isso aí. É isso. E aí, nesse momento em que a gente se coloca à disposição, né, para servir a Deus, é uma realidade, né? Como ela colocou, que é quando eu persevero, né, e eu amadureço, porque eu tenho que entender que eu também estou fazendo parte, né? Eu também estou desenvolvendo a salvação. Eu também estou passando por esse processo, assim como aqueles, talvez, que estão se achegando, né? Então, a realidade é que nós devemos trazer para o nosso dia a dia, é continuar, porque você falou em pessoas que às vezes estão desanimadas, né? Estão servindo a Deus, mas estão meio sem sentido. É que, na verdade, Deus está expondo algumas coisas, até pelo qual a gente foi trazido para a vida da igreja. E Deus nos traz de uma forma que nos fisga, né? Mas no processo, ele começa a nos mostrar, e aquilo até passa a ser, muitas vezes, irrelevante, né? Depois que Deus começa a nos mostrar e iluminar, e a gente começa a ter um desenvolvimento, uma cura interior, um crescimento espiritual, né? E aí, como você falou de servir, né? Da graça que é derramada quando nós colocamos o carregar a cruz, né? Que é muito importante isso, né? O negar a vida da alma, né? E o carregar a cruz, né? Ou seja, dar a oportunidade que a graça seja derramada nas nossas vidas para que ela, né, venha a trazer essa unção, essa alegria, né, que brota do Espírito de estar servindo a Deus. Por quê? É do interesse de Deus, né? Deus está dizendo que é Ele que vai fazer, é Ele que vai completar a obra, é Ele que apacenta, é Ele que liberta, não somos nós. Então eu tenho que liberar Ele. Para liberar Ele num processo de batalha intensa que nós estamos vivendo hoje nos nossos corpos físicos, né, estamos em batalha. Tem uma batalha, uma guerra vencida, aqui fora isso é importante, a guerra está vencida, mas estamos em batalha.
Por isso que não podemos baixar a guarda. Se a gente baixar a guarda, a gente pode ser nocauteado a qualquer momento, né? Ou seja, né, como diz o irmão Sérgio, não afrouxa 1 milímetro, né? E a gente não leva a sério isso, né? Volta e meia, a gente afrouxa 1 milímetro, porque 1 milímetro é 1 milímetro. E aí a gente, né? Toma mais uma chacoalhadinha, te apruma, né, te alinha e vamos em frente, né? E aqui ele fala ali, né, da questão da palavra soluciona, da relação com o corpo, né, do apacentamento prático. Ele fala, sendo assim, não podemos tirar conclusões das situações, daquilo que as pessoas nos falam e procuram, dos problemas, né, e dar dicas naturais acerca do problema exposto. Página 37 do livro. Devemos ouvir e depois ministrar. Ministrar apenas a verdade escrita na palavra de Deus a respeito do assunto. Veja, esse detalhe é fundamental. E quantas vezes eu toquei os pés pela mão nisso, né? Ainda mais eu, que era muito sanguíneo, agora estou dando uma equilibrada. Bem sanguíneo, né, Júnior? Deus o livre, né? Cheio de opinião, né? E aqui, né, irmão, como é bom a gente continuar, né? Por isso que eu digo que a gente vai perseverando. Nessa caminhada a gente se frustra tanto. E a gente vê assim, nossa, como eu fui carnal, como eu sou ainda almático em várias áreas, mas é bonito isso, porque aí a gente dobra o joelho, a gente pede perdão, confessa pecado, continua. Daqui a pouco Deus te dá uma experiência nova, você já age diferente do que você agiria. E você daqui a pouco está até escutando, daqui a pouco eu olho assim, nossa, eu estou pastoreando. As pessoas estão me falando, eu estou escutando, não estou falando nada, estou curtindo aquele papo, estou ouvindo, estou invocando o Espírito, pedindo para que Deus dê uma palavra, porque eu não tenho nada para dizer para a pessoa que possa ajudar ela, senão o Cristo. E isso é importante. Mas é aquela questão de nós ter fé, né? Que se eu ministrar a palavra, aquela história, a pessoa diz, estou com um problema, nossa, a gente até sofre junto, né? Porque a gente parece que vai falar uma coisa que é óbvia, né? Mas não tem que liberar a palavra, está escrito, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, né? Porque nós sabemos que essa provação, ela está trabalhando em nós, né? Eu tenho que entender e você, que essa provação está trabalhando na vida daquela pessoa, né? E que eu não posso colocar a mão ali para não atrapalhar a cruz de Cristo, né? Que está operando naquela pessoa, ou seja, eu tenho que ser luz, né? Eu tenho que ser só um mediador, né? Para liberar o Espírito ali, para levar a palavra, né? Para aquela pessoa, para que ela acesse a mesa, né? E isso é fundamental. Aí trabalha em minha fé também, né? E eu acho que essa é a questão na caminhada que a gente estava comentando, né? Fazendo esse parênteses aí, do dia a dia do cristão, né? Que às vezes a gente quer auxiliar a pessoa, deixar ela feliz hoje, né? Calma, né? Ela vai ficar muito mais feliz amanhã, talvez, né? Tu viu que Jesus, nesse caso de Lázaro, ele se demorou 4 dias para chegar, né? Era necessário também um nível de sofrimento um pouco maior, um conformismo quase com o negativo. É julgamento de Jesus, né? E a gente vê assim que é o tempo de Deus, né? E que o milagre, né? Eu acho que assim também isso é importante a gente entregar, sabe? Eu vejo assim que a maioria das pessoas estão assim da bênção, sabe? A gente tá assim, falta 1 metro para chegar na praia, né? Depois de uma longa caminhada, né? A gente tá ali 1 metro, né, para descansar em várias áreas da nossa vida, né? E a gente ainda insiste em racionalizar, em colocar a mão, né? E não entrega. Então, assim, e muitas vezes, quando a gente já chegou no fundo do poço, não sei se aconteceu contigo, comigo já aconteceu. Nós não tinha para onde ir, né, Juliano? Sim. Tem um irmão perguntando ali qual livro, deixa eu mostrar de novo aqui. E eu creio que é isso aí, né? Então não precisa ser pela dor, entende? Vai acontecer as aflições. Sim, no mundo passais por aflições, né? O jugo existe, mas a proposta de Deus é que ele seja leve e suave, né? Então isso também é importante, né? Que não tem conto de fadas, né? Existe um processo, nós temos pecado em nós estamos passando por um processo, né, de bênção, né? De purificação, de talhar, né, a pedra, né? De lapidar, né? De produção, né,
através da tribulação, através da perseverança, que tem gerado experiência, né? E a experiência é esperança. Então, que a gente possa, né, abreviar algumas tribulações aí, né, com obediência, para que não venha a ser vara, né, Juliano? Mas seja a cruz de Cristo. Aquele 1 metro da praia ali é bem assim, né? E se tu persevera mais um pouquinho, tu tem a experiência e aí fica claro que tudo que o Senhor fala, Ele cumpre. E essa esperança é o que faz a gente ter atitudes de confiança no Senhor, né? Todos os dias. Mas é necessária a perseverança, né? Tem que continuar porque daí, às vezes a gente está num momento assim, né, Cleider? A gente está fazendo conforme Deus pediu. Está fazendo, está fazendo, está fazendo. E a circunstância em volta ainda não mudou. E essa é a questão, né? Continua mais um pouco. Porque Deus fala também na palavra assim, ser fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Então a nossa função assim é mostrar fidelidade ao Senhor, sempre, né? Amém. Assim, ó, eu tenho certeza que esse bate-papo hoje, né, é para nos animar. Né? Assim, se nós estamos aqui hoje, né, na era da graça, num processo que nós estamos vivendo aí, de finais dos tempos, né, todo mundo está vendo o que está acontecendo, né, realmente tem muitos sinais acontecendo de todos os lados, todos os sentidos. Como nunca se viu e nem se imaginava que fosse acontecer. Né? Então, assim, se nós estamos recebendo essa verdade hoje, estamos conectados, né? Fomos enxertados à videira mediante Cristo, né? A videira verdadeira, inclusive, que é o que nós estamos falando, e a proposta é essa, de sermos libertos de verdade, né? Para desfrutar da seiva da vida, nós temos chance, sim. Eu creio, assim, que nós estamos num momento muito, muito maravilhoso da nossa vida, porque há oportunidade, existe, né? A oportunidade do arrependimento. E é isso que o Senhor quer gerar. Porque, veja, Satanás acusa muito, né, todos nós aí do pecado. Né? Sim, dá um exemplo. Irmão, eu tô me sentindo mal, eu não tô em espírito para fazer o grupo hoje. Né? Irmão, então eu vou te falar um negócio. Aí é que tem que fazer mesmo. Sabe, aquela coisa assim, é um engano, né, de que a gente tem que ser perfeito, né? Não é digno, né? Mas, irmão, todo mundo é pecador, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? A proposta, justamente, é que a gente seja forte e corajoso para prisar na cabeça do orgulho, né? Dessa vergonha, né? Que é fruto do orgulho, da vaidade aí, né? Da manifestação trevosa do velho, do ego, né? Que vem aí se levantando, né? Para atrasar a tua bênção. Né? Mas hoje, em nome de Jesus, nós aqui, iluminados aí pela palavra, por esse bate-papo, recebemos aí, né, um caminho, né, que é o próprio Jesus, né, esse farta livraria que tem esse monte de material, aplicativo aqui, né, Pão de Judá, para você baixar agora, né, acessa ali, clica lá, baixa lá, clica ali, ó, TV aberta, tá rolando agora a ministração em vídeo lá, TV ao vivo, quase todos os dias, rádios, TV, YouTube ali, né, TV Menorá, você pode desfrutar, rádio ao vivo agora, igrejas ao vivo, né, você pode assistir o culto de portão, né, no domingo. Você pode assistir o culto de São Paulo, clica aqui, né? Vai ter a bandeirinha São Paulo, tá gravado lá os cultos, né? Você tem ali a visão do que é igreja. Tá aqui a informação, tá na tua mão, né? Oração escrita, oração ministrada, né? Você tem um momento da oração que te dirige lá para o YouTube também, que tem mais de 100 e lá vai pedrada de oração. Ferramenta, tá na mão, para de sofrer em nome de Jesus. Né? Pega, vai para a mesa, deixa Cristo te abençoar, vai dormir tranquilo hoje ouvindo uma oração, bota um louvorzinho, começa a cantar, mete o louco no diabo, né? Mete o louco, aterroriza ele com Cristo. Né? Compartilhe com os irmãos aqui em São Paulo, sempre. Eu sei que a batalha é dura, a opressão aqui, pelo amor de Deus, né? É milhão que não acaba mais de gente. Mas a gente tem que ir para a palavra, né? E viver mais um dia. Deus não mandou você se preocupar com amanhã ou depois da manhã, não sei. Eu sei que hoje você tem a chance de ser feliz, e eu também. Mas nós temos que acessar mesmo. Deus está dizendo isso aqui para nós, né? E Júnior, assim, para dar uma pincelada no outro capítulo também, que fala ali no capítulo 14, a carne não auxilia
Olha que interessante, né? A gente sabe que nós precisamos ser esposa de Cristo, precisamos ser auxiliadora idônea, né? E aqui ele fala, para nos tornarmos auxiliadora idônea do Senhor, precisamos ter o conhecimento, a sabedoria e o entendimento que vem de Deus a respeito do que significa ser esposa de Deus. O conhecimento é a verdade. Viu que ele fala 3 pontos aqui, né? Tá com o livro aí, né, Júnior? Sim. Página 39 ali, né? O conhecimento é a verdade, a palavra, o próprio Jesus Cristo. A sabedoria é saber como aplicar a verdade. Então, veja, conhecimento é a verdade, é a palavra. É o próprio Cristo, o verbo, se fez carne. Então, tremendo isso, nós temos acesso a isso. Glória a Deus, aleluia. Né? Agora ele está dizendo aqui, a sabedoria é saber como aplicar a verdade, né? Em qualquer situação de nossa vida. Bom, aí Deus vai trabalhar em nós, nós estamos falando aqui já esse tempo todo, né, em função disso, né? De como nós estamos aplicando essa palavra que você conhece em cada situação que Deus está te dando. É porque a gente não, porque o diabo está condenado ao lago de fogo, não pode botar a mão em você sem autorização de Cristo. Dá para dar uma glória a Deus, né? Ô, glória, né? Ô, glória. Mas eu não tenho sabedoria, então peça a Deus. É isso aí. E aí ele fala ali, né, da parte de conhecimento, sabedoria e entendimento. Aí ele fala, o entendimento é o discernimento, a flexibilidade para aceitar a administração do Espírito sobre o conhecimento que já possuímos. O entendimento é a mente do Espírito, é ter um viver espiritual totalmente governado pela vida divina. Pois o conhecimento gera sabedoria, e a sabedoria gera o entendimento. E aqui o livro traz aí, né, para meditar, Provérbios 31:10, né, sobre a mulher virtuosa, né, que é a igreja virtuosa. É o que o Espírito deseja para mim e para você, que possamos desfrutar aí, né, dessa verdade. Maravilha. Cleider, vem para fora. Júnior, vem para fora. Você aí que está assistindo, vem para fora. Tá tudo pronto, né? Maravilha. Cleider, estou muito feliz aí com o nosso bate-papo de hoje. E quero te agradecer aí a disponibilidade, o tempo, né? Sei que aí em São Paulo as coisas são muito mais corridas do que a cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. A opressão está em todo lugar, né? Oi? A opressão está em todos os lugares, né? Tá em todo, né? Ela existe, né, Júnior? E eu que agradeço aí pelo convite aí, né? Pela oportunidade. É sempre uma alegria a gente falar de um material da Editora Vento Sul. É muito rico esse material, gente, de verdade. O material, assim, tem muita unção, né? Eu tinha lido esse material há anos atrás, né? E foi uma alegria, assim, receber o convite do irmão aí para ler todo esse livro de novo, né? E realmente tem unção. Então, Lázaro vem para fora, tá aí a sugestão aí, né, da Editora Vento Sul, tá aqui, né, para que você possa adquirir na livraria da igreja local, mais próxima, na livraria Portão, ou através do site da Editora Vento Sul, né? E eu queria agradecer também, Júnior, a todos os irmãos que estão conectados aí, né? E todos os viewers que estão no Facebook, os irmãos de São Paulo que estão orando aí por nós, que também estão participando, colocando o ombro debaixo da carga, aí Deus abençoe todo o corpo de Cristo, todas as cidades aí, né, do Brasil, que acompanham esse bate-papo aí, muito legal. Eu que agradeço. Isso aí, obrigado, Cleider, obrigado a todos que estão assistindo aí, compartilhando. Aqui no link, eu deixei na descrição do vídeo o link também para tu fazer a compra do e-book desse livro. Também, né? Ele é um preço um pouco mais acessível e aí tu baixa e pode ler no teu celular, onde tu for. Isso fica vitalício, né? A possibilidade de baixar esse material também. Muito legal. Cleider, considerações finais? Que Deus abençoe a todos vocês aí, né? A todos os irmãos, a todos nós, que a gente venha perseverar nessa caminhada, né? Agradecer pela oportunidade e vamos em frente, um dia de cada vez. Ô, glória! Ô, glória! Então tá, amados, estamos chegando no final aqui da live de hoje. Mais uma vez aqui, livro Lázaro Vem para Fora. Que todos estejam aí aproveitando essa bênção, essa dica e essa oportunidade da gente viver uma vida de ressurreição.
Tá bom? Sábado que vem a gente lança um novo vídeo e terça-feira que vem a gente está aqui de novo, se Deus quiser, com uma live falando de mais um material da editora Vento Sul. Uma boa noite e até lá. Graça e paz a todos.